Graças e paz, queridos. No vídeo de hoje a gente vai ver como fé e ciência romperam os seus contatos, como a fé se separou da ciência, porque eles não são vistos como complementares, mas sim como divergentes. Então, para entender um pouquinho disso, a gente vai para os primórdios desse movimento e a gente vai entender que na Alta Idade Média o processo científico ele se deu por meio da Igreja Católica. A Igreja Católica foi pioneira em trazer aí o conhecimento, o arcabouço científico para aquela sociedade, já começou a produzir ciência. Então a gente vê que no início do século XX, com o movimento fundamentalista, um retorno às escrituras, porque o mundo vinha passando por um momento de glória, por um momento que a gente chama do colapso do progresso. O mundo ele vinha crescendo, ele vinha se desenvolvendo e a teologia liberal começou a ganhar muito terreno e os milagres de Jesus foram sendo colocados à prova. Será mesmo que foram compartilhados a partir de 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão? Será mesmo que Jesus ressuscitou? Então, pensamentos como esse, advindos da teologia liberal, com o progresso da humanidade ganhando força, pensamentos como esse foram se manifestando mais claramente na sociedade. E surge um movimento para trazer um retorno às escrituras, um movimento fundamentalista. Mas junto com esse movimento veio também a ruptura, o desligamento aí da ciência moderna, principalmente na questão da evolução, do criacionismo, nas questões sobre a idade da Terra, sobre vida em outros planetas. Tudo isso foi sendo colocado de lado em prol de uma literalidade das escrituras. É claro que eu acredito que a Bíblia seja literal, mas a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não tem essa intenção de trazer um acordo científico, mas a Bíblia vem para mostrar que Deus ele é o único soberano Deus, que ele vem para resgatar a humanidade, que Cristo Jesus justifica o homem, o torna justo diante de Deus, mas a intenção da Bíblia não é fazer ciência. E os primórdios da ciência, como eu disse aqui, eram feitos sim, na Idade Média, pela Igreja Católica. E no movimento fundamentalista, no início do século XX, há uma ruptura entre ciência e fé. E a gente vai ver o quadro de Michelangelo sobre Deus fazendo contato com a sua criação, com o homem, né? A essa relação de Deus para com o homem e do homem para com Deus, a redenção do homem por meio de Cristo Jesus. Mas a gente vai ver também que esse movimento ele passou a não ter tanta voz assim. O homem agora ele quer viver sozinho, o homem agora ele é suficiente e ele coloca Deus no andar de cima. Ele coloca Deus como aquele que está lá em cima e não tem muito que se importar com a humanidade. E por meio do movimento fundamentalista, a palavra entra na sociedade de novo. Depois vai vir um movimento evangelical através da figura de Billy Graham, Martin Luther King Jr., que vai trazer esse movimento de trazer as escrituras no Congresso de Lausanne, na Suíça. Isso vai ser intensificado, vai ser acordado que agora a igreja ela vai se envolver em questões sociais e esse é o começo do movimento evangelical e a partir daí vai haver essa divisão de ciência e fé. Mas será mesmo que ciência e fé tem que andar cada uma em um lado da rua? Andar separadas? Não existem pontos de contato, pontos de convergência, pontos que vão trazer uma complementariedade? Será mesmo? E eu quero levar você nesse vídeo a pensar a respeito disso. Então, o cristianismo fundamentalista, ele surgiu
no início do século XX nos Estados Unidos, como uma reação ao liberalismo teológico, que trazia agora aquilo que a Reforma Protestante trouxe, a Bíblia, como manual de fé e prática. Esse movimento vai enfatizar que a Bíblia ela é infalível, ela é inerrante e ela é literal. Só que, como todo extremismo, há seus perigos. E qual foi o perigo do movimento fundamentalista? Deixar a ciência de lado. Por isso que a gente vai ver no movimento agora, o neopentecostalismo, algumas denominações advogando que não precisa nem consultar médicos, que a cura de toda a doença está somente pela fé. Mas e o conhecimento que o médico adquiriu? Um conhecimento que veio até mesmo por questões, por descobertas científicas feitas em universidades de origem cristãs, como Oxford, Stanford. Então, a gente não pode jogar fora o conhecimento científico, porque é uma dádiva de Deus. O homem é usado por Deus por meio do seu conhecimento para trazer cura, trazer um avanço científico para a sociedade, para a humanidade. Então, o movimento ele se formou no início do século XX, ele vem para rejeitar a influência do liberalismo teológico. Então, e por causa desse extremismo desse movimento fundamentalista, a ciência foi separada da fé. Uma das principais controvérsias envolvendo esse movimento é sobre o criacionismo e a evolução, a idade da Terra. Se a gente for pegar de Gênesis, a gente vai ter uma idade aproximada de 6.000 anos, mas se a gente for pegar por datações radiométricas, a gente vai ter uma idade de milhões de anos. Essa divisão entre fé e ciência levou a vários conflitos, como por exemplo o julgamento do professor Scopes em 1925 nos Estados Unidos, que ele ensinou sobre a questão da evolução e ele foi processado. Ele ensinou isso em sala de aula e ele foi processado por trazer essa nova visão de mundo. Então, ciência e fé começa a ser dividida, começa a ser desmembrada. No entanto, é importante ressaltar que nem todos os cristãos fundamentalistas rejeitam a ciência. Há um equilíbrio, há uma demanda por equilíbrio e trazer a ciência para o lado da fé como uma complementariedade. A ciência vai explicar questões humanas e a fé vai trazer o porquê daquela questão, vai trazer a moralidade daquela questão, até por uma concepção deísta, mas vai trazer Deus também como o autor daquela questão, numa última instância, Deus como aquele que proveu o conhecimento científico para que possa o ser humano fazer uso dessa aplicabilidade científica. Apesar de ciência e fé serem frequentemente vistas como opostas, há também pontos de contato. Ambas procuram respostas para perguntas. E a religião busca essas respostas através da revelação divina. E não seria o conhecimento científico uma revelação divina no campo das ciências humanas? Tanto a fé como a religião são baseadas em crença. A religião requer uma crença em Deus, a fé requer uma crença em Deus, nas Sagradas Escrituras, enquanto a ciência requer uma fé em teorias e princípios científicos. A fé ela pode influenciar na ética, na moral, enquanto a ciência pode fornecer informações como funciona determinado organismo, como funciona determinada função na natureza. Juntos, fé e ciência podem contribuir para questões que antes eram vistas como complexas. A fé vai trazer o porquê e a ciência vai explicar como funciona. Então, tanto o porquê como a explicação de como funciona determinado organismo, determinada complexidade natural, é vista pela ciência e pela fé como complementares e não como divergentes.
Algumas áreas da ciência, como a astrofísica, a cosmologia e a biologia evolutiva, podem levantar questões sobre a origem e o propósito da vida, que são também questões centrais da fé. Claro que quando a astrofísica, a biologia vai trazer como a vida foi formada, a fé, por meio das sagradas escrituras, vai dizer o porquê a vida foi formada. Vai dizer o propósito da vida, o sentido da vida. Enquanto a ciência, por meio das suas faculdades científicas, vai trazer como aquilo se desenvolveu. Note que a Bíblia não tem a intenção de trazer como acontece, mas o porquê acontece. Esse é o grande dilema. E muitas das pessoas cristãs hoje tendem a confundir e até separar ciência e fé. Muitos cientistas religiosos, como monges, padres e freiras, encontraram inspiração e propósito em sua fé enquanto trabalhavam na ciência. Viram a maravilha da concepção da vida e fizeram um link com aquilo que as Sagradas Escrituras explicavam. E conseguiram coadunar, colocar junto as duas áreas do conhecimento, a área da fé e a área da ciência. Embora haja pontos de contato entre fé e ciência, é importante reconhecer que elas operam em diferentes esferas do conhecimento e têm diferentes metodologias. A religião, a fé, lida com questões de significado, de propósito, de vocação divina, enquanto a ciência vai lidar como aquilo que eu estou estudando, me propondo a estudar, como aquilo funciona, como aquilo se desenvolve na natureza, qual é a reação daquele organismo no meio em que vive. Note que não tem como separar, mas há uma complementariedade. Um grande professor, eu vou colocar ele aqui, é o professor Alister McGrath. Deixa eu só colocar a imagem dele aqui. O professor Alister McGrath, ele é um teólogo, ele é escritor e professor britânico. Ele nasceu em 1953 em Belfast, na Irlanda do Norte. Estudou Química e Física na Universidade de Oxford, antes de se tornar um cristão protestante e mudar o foco dos seus estudos para a teologia. Ele é amplamente considerado como um dos principais defensores do cristianismo no mundo acadêmico. McGrath é conhecido por seu trabalho em diversos tópicos teológicos, incluindo a relação entre ciência e fé. A história da reforma, da teologia e da teologia sistemática, apologética cristã são áreas de atuação do professor McGrath. Ele é autor de mais de 70 livros, incluindo Ciência e Religião, Uma Nova Introdução, O Deus de Dawkins e Teologia Sistemática, Uma Introdução. McGrath é professor de teologia na Universidade de Oxford. É presidente de Oxford Centre Christian Apologetics. Ele recebeu vários prêmios e honrarias por seu trabalho acadêmico, incluindo o doutorado e honoris causa na Faculdade de Leiden, na Holanda, e na Universidade de Aberdeen, na Escócia. Além de seus trabalhos acadêmicos, McGrath é um defensor ativo do diálogo interreligioso entre fé e ciência e da reconciliação da Irlanda do Norte. Ele também é um conferencista popular e já foi entrevistado em vários programas de TV e rádio, discutindo temas teológicos relacionados à ciência e fé. A gente vai ter, nos primórdios aí, da ciência, a Academia Royal Society, a Academia Britânica. E deixa eu só colocar aqui, a Royal Society é uma academia britânica e ela é composta predominantemente nas suas origens por calvinistas, por puritanos ingleses. Aqui está a Royal Society. É uma sociedade científica que foi fundada em 1660 por um grupo de cientistas, filósofos e estudiosos ingleses, liderados por Robert Boyle, John Wilkes e Christopher Wren.
Embora muitos dos seus membros fundadores da Royal Society fossem protestantes, a maioria eram ingleses e eram calvinistas e defendiam o puritanismo como causa. Robert Boyle, que foi o seu fundador, era um devoto calvinista que acreditava que a ciência poderia revelar a glória de Deus e ajudar a entender melhor a natureza da criação divina. No entanto, a Royal Society foi fundada com o objetivo mais amplo de promover o avanço científico. Note que aqueles que queriam promover o avanço científico eram, na sua maioria, calvinistas e com ideais puritanos. Então, o início desse movimento de fé e ciência, e quando ele ganha forma na Inglaterra, ele é liderado por protestantes. As faculdades deixa eu colocar a imagem aqui, de Oxford e Stanford, eram faculdades de origem cristã. Aqui você está vendo Oxford. Ela tem o curso de teologia, onde o professor McGrath, ele é reitor do curso. Tem a faculdade também de Stanford. Deixa eu ver se eu coloco ela aqui. Também uma faculdade com origem cristã. Então note que o conhecimento científico ele está atrelado sim intimamente à fé, mas por um exagero do movimento fundamentalista deixou a ciência se desligar da fé, deixou a ciência tomar um novo rumo e hoje, por muitas pessoas, ciência e fé são vistos como pontos opostos. Mas será mesmo? Ou não devem caminhar juntos? Volto a dizer, a ciência veio para evidenciar como, e a fé veio para mostrar o porquê. A fé lida com o propósito, a fé lida com o porquê de Deus, e a ciência lida como funciona, como se desenvolve, como interage o indivíduo. Então não são ciências, campos do conhecimento para andar de maneira distintas, opostas, mas em complementariedade. Então essa questão de dividir ciência e fé como opostos em si está totalmente equivocado. Amém, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje, espero que tenha sido bastante proveitoso e que você possa refletir acerca dessa, eu não vou chamar mais de dualidade, mas desses campos do conhecimento que devem sim andar junto. Amém?